paz do Senhor para você que está aí no YouTube. A partir de agora, estamos ligadinhos aí também no YouTube. Essa live vai ficar salva no YouTube. Gente, nós estamos com 1.014 inscritos. Fico muito feliz porque essa vitória é nossa. Esta vitória é do povo de Deus. Por quê? Porque aqui nós estamos proclamando o nome do Senhor. Obrigado pelos coraçõezinhos aí, gente. Obrigada, eu fico muito feliz em ver esses corações aí subindo, porque é sinal de que vocês estão gostando. E essa palavra de hoje também vai para o nosso canal no YouTube. Então, se você que está aqui ao vivo ainda não se inscreveu no nosso canal, olha, vai lá correndo, vai lá. Missionária Valéria Dias, se inscreva lá, fala para mim, volta aí e fala que você se inscreveu no nosso canal no YouTube, que você também faz parte desse exército. E você que tá vendo aí pelo YouTube, dá uma pausa na live e vai correndo, vai lá para você se inscrever. Você já tá aí no YouTube, né? Então é só você ir lá em cima no canal e se inscrever. Oi, Kate, eu sempre fico em dúvida, se é Kate, se é Kate, então tá aí conosco. Boa tarde, querida. A paz do Senhor. Missionária Jaciara, a paz do Senhor. Olha que legal. E vocês vão se confraternizando aí. Então, gente, tô muito feliz porque era uma meta que eu queria, minha pessoal. Chegamos aos 1.000 inscritos, já passamos. Eu tô muito feliz porque você faz parte dessa história. Minha gratidão a você que nos acompanha toda quarta-feira, 3 horas da tarde. Toda quarta, 3 horas da tarde, nós temos um encontro marcado aqui ao vivo pelo Instagram. Mas é isso aí, Simone. Vamos tomar um café com o Eterno, mulherada. É isso aí, os homens também. Podem chamando, podem mandando. Mas olha só, para você que não pode estar ao vivo, essa live fica salva aqui no Instagram agora, por pouquíssimo tempo. Então não vai ficar muito tempo mais. Mas lá no YouTube nós temos desde a primeira live, desde o dia 25 de maio de 2022. Fizemos 4 anos que nós estamos aqui. Pouquíssimas vezes, raríssimas vezes que nós não estávamos presente aqui. Então eu quero te convidar para você aí estar fortalecendo o nosso canal. Você pode ouvir, você pode mandar. Nós temos testemunhos, nós temos profissionais também, lives com profissionais, nós temos palavras de Deus, homens, mulheres, lives kids. A gente tem um material riquíssimo aqui. Então eu te convido, para você pode mandar também. Uau! Minha prima querida Cidinha. Cidinha, amo você, tá? Deus te abençoe, essa família linda que eu tanto amo, minha prima querida. Olha só, hoje vai estar conosco a irmã Alessandra Gama, ela é de Sorocaba, lá no estado de São Paulo, vai estar conosco. Olha como é que Jesus é lindo. Jesus, ele vai fazendo algumas conexões que a gente nem imagina. Quando eu comecei aqui, eu não imaginava que a gente ia transpassar fronteiras municipais, fronteiras estaduais e fronteiras nacionais. A nossa live, graças a Deus, por conta do Eterno, como a Simone diz, a gente está alcançando aí vários lugares, tudo isso para a glória de Deus. E com isso também, e também, né, com a sua participação, eu amo a sua vida, e se eu pudesse, eu faria um café presencial para todos vocês. Bom, gente, vamos lá? Eu quero deixar aqui uma oração inicial e um versículo, 2 versículos que Deus falou comigo para eu estar trazendo aqui, e já chamo a Alessandra. Então, o que eu quero te pedir? Realmente não está notificando. Antigamente, quando a gente fazia live, ficava lá nos stories, a primeira bolinha era de quem estava ao vivo. Agora não funciona assim. Agora a gente precisa marcar nos comentários, a gente precisa enviar, e eu conto com você para mais uma vez enviar. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque Deus, através da nossa irmã Alessandra, tem uma palavra para os nossos corações. Vamos orar? Jesus, chegamos aqui felizes, alegres, porque temos ciência, sentimos, temos convicção da Tua presença no nosso meio. E por isso nós te agradecemos. Obrigada, Senhor, por esses 4 anos e pouco que estamos aqui. O Senhor nunca nos abandonou. O Senhor sempre tem
impactado vidas para a tua glória, tem dado testemunhos também para a tua glória. Eu creio que hoje não vai ser diferente. O Senhor vai continuar falando, ministrando aos nossos corações. Jesus, eu te amo, eu bendigo, como esse louvor que nós louvamos aqui, que o teu nome é santo, e nós queremos, Senhor, te agradecer por esse momento precioso e também te pedir, continue falando, ministrando, que essa live, meu Pai, possa alcançar corações, alcançar vidas, transformar pessoas, porque é isso que o Senhor faz quando nós temos um encontro com o Senhor. E hoje é dia de encontro com o Senhor. E eu digo hoje, eu não sei se é bom dia, boa tarde, numa noite, talvez numa madrugada fria e solitária. Mas eu sei que quando essa pessoa ouvir essa live, vai ter um encontro com o Senhor. Por isso nós te agradecemos e glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém! Pastora Priscila Bresciani, eu amo a sua vida! Que coisa boa você conosco aqui também, gente. Quanta gente bacana, bonita que entrou aí. Deus seja glorificado na sua vida. Alessandra, você pode mandar para mim, por favor, um oi aqui para ficar mais fácil? A paz do Senhor, Jandira. E eu já te chamo para você estar ministrando e ficar à vontade. Olha, você não me segue aqui ainda não? Aqui em cima, olha, do lado do ao vivo, tem o meu nome. Você pode, aperta ali na setinha e você já vai, sabe o quê? Cair ali no meu Instagram, é só você colocar lá para seguir os versos 1, 2 e 3, que diz assim: olha, ela já chegou, minha convidada de honra. Deus abençoe. Só um minutinho, deixa eu deixar esse versículo aqui para o pessoal. Opa, tá cortando a minha cabeça, né, gente? Vocês têm que ir falando comigo, gente. Como é que tá o som? Deixa eu ler para você. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre. Está falando para nós. E que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Esse é o versículo que eu quero deixar para você, mas já está conosco a minha amada, super, muito bem indicada, a irmã Alessandra Gama, doutora Alessandra, mas hoje ela veio como serva de Deus, porque ela vai voltar, gente. Vai voltar como doutora, tirando dúvidas. Eu não falei para vocês que nós temos uma live lá no YouTube que a gente faz, onde a gente traz profissionais. Eu vou combinar com ela, a gente vai agendar para isso, para poder estar aí te ajudando também. Mas hoje essa grande serva de Deus, que tem um trabalho lindo, maravilhoso, ela vai falar sobre ele. Indicação da minha queridíssima pastora Karina, está conosco e ela já está aqui. É verdade, a Audi está falando. A Audi é nossa amiga aqui, ó. Está falando que o seu sorriso é contagiante. E é mesmo. E é uma simpatia, gente. Então, eu quero dar boas-vindas para a irmã Alessandra. Oi, querida, que prazer. Boa tarde. Boa tarde, Valéria. Tá me ouvindo bem? Muito bem, vendo perfeitamente, está tudo ótimo, para a glória de Deus. Olha, eu já te falei, mas deixa eu repetir, não tem problema. Estou muito honrada. A pastora Karina me mandou o seu contato e falou: olha, você não vai se arrepender. E eu já tive certeza quando eu te mandei a primeira conversa há um tempo, né, te convidando, não foi possível na época, mas Deus tem a agenda dele no céu, né, e preparou essa oportunidade. Você é uma simpatia, uma pessoa que já conquistou meu coração. Eu fiquei muito honrada quando você aceitou o nosso convite, estou muito feliz de tê-la aqui. E como é a primeira vez, eu preciso te dizer, fique à vontade, a casa é sua, entregue tudo que Deus já colocou no seu coração, é um prazer, uma honra, e você não pode esquecer também de falar dos seus projetos, que são maravilhosos. Então, convida todo mundo para cá, e é isso, fique à vontade. Obrigada, Valéria. A honra em estar aqui é minha. Eu estou muito feliz, quero parabenizar você pelos 1.000 e poucos inscritos no seu canal do YouTube. No começo desse ano, a pastora Karina me pediu uma palavrinha de alguns minutinhos para colocar lá no grupo do Chamadas à Guerra.
E eu gravei um vídeo, e aí a minha filha disse, mãe, que tal se você colocasse isso no YouTube? E aí você poderia colocar as ministrações. Eu coloquei assim, despretensiosamente, e eu lembro que eu comecei a alimentar o canal, e um dia eu falei para minha filha, eu falei assim, ai, tô tão feliz, já tem 25 inscritas. E é tão gostoso, porque eu não criei essa expectativa de que teria tanta gente. Porque para mim, 25 pessoas, ó, tem 24 pessoas aqui com a gente. Eu acho bastante gente, é uma sala de aula, né? É uma sala de aula. Então, eu acho incrível você conseguir captar a atenção de tanta gente assim. E hoje a gente está com 138 inscritos, então eu acho o máximo, sabe? Que bom que são. Já passou de uma centena de pessoas que estão interessadas em ir lá assistir, aprender e está ali compartilhando da palavra, que é algo que me dá muita alegria, me dá muito prazer falar da palavra do Senhor. E eu até quero iniciar contando assim. Dia 21 de dezembro de 1986 foi o dia que eu tive o encontro com Cristo. E no dia que eu tive esse encontro com Cristo, uma adolescente me deu uma Bíblia. Você vai lembrar aquelas Bíblias assim pequenas que tinham zíper, né? Aí você colocava o dedinho para achar o livro. Ela me deu a própria Bíblia dela e ela disse: leia o livro de Marcos. Venha na escola bíblica dominical e no culto de domingo. Foram essas as orientações que eu tive no primeiro dia que eu estava naquela igreja. E, em seguida, a minha vizinha, que foi a pessoa que me conduziu até essa igreja, ela sentou comigo e ela tinha um livrinho azul, que eu não lembro qual era o nome do livrinho, mas era um livro que falava o passo a passo básico de qualquer pessoa que tem um encontro com Cristo. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? O que é a Bíblia? Como ser batizado nas águas? Era assim, era um passo a passo. E eu fiz o livrinho junto com ela e eu aprendi lá naquele começo que tinha algumas coisas que fariam parte da minha vida cristã a partir de então. E é o que a gente chama de disciplinas espirituais, que eu não sabia que tinha esse nome e que são coisas que na nossa vida cristã a gente vem praticando. A gente pratica desde quando começa nessa nossa jornada. A gente aprende que tem que ler a Bíblia, que tem que estudar, meditar, que tem que participar da adoração, da celebração, que faz jejum, oração. Então, essas coisas têm um nome. E até no passado, há um ano, em agosto, eu não sabia que essas coisas tinham um nome, que o nome é disciplina espiritual. Isso foi tema de um estudo que nós fizemos no nosso grupo pequeno, lá na igreja que eu congrego, a gente chama de grupo pequeno, que muitas igrejas chamam de grupo familiar, célula, é o mesmo formato. E nós estudamos as disciplinas espirituais, e para mim foi um impacto muito grande, porque eu sabia que algumas coisas nós já praticávamos, mas existiam outras que eu nem sabia que existiam. E as disciplinas espirituais, elas são uma ferramenta que o Senhor nos deixou para que a nossa comunhão com Ele seja mais intensificada, para que nós o conheçamos mais. E elas não são uma técnica, mas elas são os meios de graça, né? E a gente acaba praticando essas disciplinas no nosso dia a dia de uma forma que precisa ser habitual. Eu trouxe um texto aqui, que eu vou compartilhar com as irmãs. Na verdade, eu trouxe vários textos, tá? Porque quando eu falo alguma coisa da Bíblia, eu vou passeando por ela para poder... Talvez seja o meu lado advogado. Eu quero embasar que está escrito aqui, que não estou tirando coisa da minha cabeça. Eu vou ler um texto da carta de Paulo para Timóteo, um conselho que ele deixou para esse jovem pastor, e eu vou ler nessa versão aqui que eu estou nessa fase de gostar da versão A Mensagem. Eu nunca tinha lido nessa versão, eu lia na Revista e Corrigida e agora eu estou nessa versão aqui que eu estou assim bem apaixonada. No capítulo 4, ele diz assim, versículo 6: você foi criado na mensagem da fé e se orienta por ensinos saudáveis. Agora, passe adiante este conselho aos seguidores de Jesus, e você será um bom servo dele. Afaste-se de histórias tolas que se disfarçam de religião. Exercite-se diariamente em Deus. Por favor, nada de flacidez espiritual. Exercitar-se numa academia é útil, mas a vida disciplinada em Deus é mais proveitosa e deixa você em forma hoje e para sempre. Pode acreditar.
Guarde isso no seu coração. É por isso que nos lançamos de corpo e alma nesta aventura. Confiamos no Deus vivo, Salvador de todos os homens e mulheres, especialmente dos que crerem. Então, a gente vê aqui que ele diz assim, ó, nada de ficar flácido espiritualmente. E a gente vê que ir para academia nem sempre é a alegria do nosso coração, né? Ah, eu vou para academia, nem sempre é isso que acontece. Mas quando você vai à academia para praticar um exercício físico, você faz aquilo por disciplina, porque você sabe que vai fazer bem para a sua saúde. Da mesma forma, praticar as disciplinas espirituais, ter o hábito de fazer, usar os meios da graça, é pensando no nosso bem-estar do relacionamento que nós temos com o nosso Pai. E eu coloquei aqui, ó, as disciplinas espirituais, elas são práticas que nos colocam diante de Deus para que Ele nos transforme. Eu sou muito divulgadora da prática do devocional bíblico, porque foi algo que eu aprendi muito cedo, e quando eu fiz seminário de teologia, nós tínhamos uma disciplina que se chamava devocional bíblico, e era uma pastora Esther, e ela nos ensinou, o primeiro dia de aula, ela chegou e disse assim, olha, eu quero que todo mundo tenha um caderno. Aí lá vai aquele monte de gente adulta, né, com um caderninho na mão, ela disse, agora vocês vão aprender a ler a Bíblia, para Deus falar com vocês. Então parecia meio básico demais, mas é muito curioso porque ali era um grupo de pessoas que eram líderes na igreja, muitos aspirando a se tornarem pastores na igreja. Então, o básico que você tinha que saber era, no mínimo, ter uma vida de devocional com Deus. Né? Como é que você vai derramar de uma coisa se você não está cheio? E ela nos ensinou a fazer meditação na palavra. E tem uma coisa que ela me marcou, foi quando ela disse assim, quando você medita na palavra, você faz como o gado. Ele mastiga o capim e fica ali mastigando, ruminando, aí ele engole. Aí vai para o estômago. Depois, durante o dia, ele volta aquilo, mastiga mais um pouco. Ela disse, olha, no seu devocional com Deus é assim. Você vai passar o dia inteiro pensando naquele versículo ou naquele texto para deixar Deus indo falar com você. Então, eu estou dando esse exemplo, porque quando você senta para fazer o devocional, você lê a Bíblia. A partir do momento que você medita em um versículo ou em um texto, você está praticando a disciplina espiritual da meditação bíblica. Digamos que você queira estudar a Bíblia naquele dia. Aí o que você está fazendo? Estudo da palavra. É outra disciplina espiritual. Se você, a partir dali, quando você termina de ler, você pratica a solitude, o que é a solitude? É o momento em que eu calo todas as vozes externas para ouvir a única voz que me interessa ouvir, que é a voz do Espírito Santo. Então, a solitude é uma disciplina espiritual. Aí, naquele momento, eu oro a Deus. Aí eu pratico a oração. Eu já estou na quarta disciplina espiritual num momento só de devocional. E em seguida, depois que eu oro, eu o adoro. Adoração é outra disciplina espiritual. E se eu fizer tudo isso em jejum, eu pratiquei mais uma disciplina espiritual. Então, ou seja, faz parte do nosso dia a dia nós estarmos praticando as disciplinas. Mas hoje a gente convive com um problema na nossa sociedade que infelizmente atinge também a igreja do Senhor, que é a superficialidade. A gente tem, assim, jorra-se muito conteúdo em todos os lugares, mas muitas vezes fica tudo na superficialidade. E o objetivo das disciplinas é nos tirar dessa superfície e nos levar para as profundezas em um relacionamento com o nosso Pai. Então, o objetivo não é mudar o nosso comportamento, mas promover uma renovação de dentro para fora. E eu costumo dizer que quando a gente vem do mundo, a gente vem com a cabeça mais cheia de baboseira, né? Vem cheia das ideias do mundo, de tudo que o mundo pensa. O mundo pensa totalmente distorcido da palavra. Então, quando a gente vem para Cristo e a gente dá de cara com a palavra dele, ele quer fazer o quê? Romanos 12, 2.
E aí ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Algumas versões dizem pela renovação da vossa mente, para que assim você conheça a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é a hora que eu venho do mundo, aí eu coloco a palavra aqui e vai saindo o que está do mundo e enchendo o que diz a palavra. Então, a palavra vai trazendo essa transformação dos princípios, das ideias. Aquele que está lendo a Bíblia e diz assim, olha, aquele que furtava, não furte mais. Ele leu isso. Então, ele diz assim, opa, então isso já não posso mais praticar. Aí o versículo ainda continua. Antes, trabalhe, né, para ajudar o necessitado. Aí a pessoa vai sendo confrontado pela palavra. Quando eu tive encontro com Cristo, eu não tive através de uma ministração da palavra numa igreja. Eu tive lendo a Bíblia junto com a minha mãe, sozinha em casa. Eu vou até fazer um parêntese. No final do ano, você lembra que o Roberto Carlos lançava um LP, né? Para quem é novinho aí, LP é o long play, é o CD da época, né? Aquele de vinil. Ele lançava todo Natal, ia para televisão. E no ano de 86, ele lançou a música Apocalipse. Era tudo que eu precisava para ficar curiosa e saber, meu Deus, o que é o tal do Apocalipse? E aí foi quando eu perguntei dessa minha vizinha e ela disse, é o último livro da Bíblia. Nós tínhamos em casa, a única Bíblia que a gente tinha era uma Bíblia que vinha com a enciclopédia Barça. Que é antigo essa, né? Então, era grandona, assim, grossa, folheada a ouro, com pinturas renascentistas, era linda. E aí a gente abriu lá, último livro, vamos para o final. E eu lembro que eu sentei à noite com a minha mãe no sofá e comecei a ler. Eu acho que a gente não estava nem no capítulo 2, a minha mãe já disse assim, ai, Alessandra, eu não estou entendendo absolutamente nada. Eu disse, mãe, mas eu estou entendendo tudo. E é claro que não era uma questão de intelecto, não tinha nada a ver com inteligência. Era que o Espírito Santo, ele estava muito interessado em me fazer compreender o que estava escrito ali. E eu fui lendo, a gente leu até o capítulo 21, numa pancada só. Quando chegou no 21, versículo 8, que eu li a lista de toda a galera que ia para o inferno. Aí tava lá, vão pro lago de fogo e enxofre, os adúlteros, os isso, os aquilo. Aí quando eu li os mentirosos, aí eu era viciada em mentira. Viciada em mentira. Eu tinha as mentiras mais mirabolantes do mundo. O meu marido ri de mim quando ele diz assim: é inacreditável que eu contava para todo mundo. Eu sou de Manaus, no Amazonas, e eu contava para todo mundo que eu tinha nascido em Vila Velha, no Espírito Santo. O único detalhe é que eu nunca na minha vida fui no estado do Espírito Santo. Eu não sei, nunca passei na Porta de Vitória, muito menos de Vila Velha. E eu contava, então assim, fazia essas mentiras compulsivas e quando eu vi ali que o meu destino era o inferno, aquilo foi tão tocante para mim. E eu lembro que nós fechamos ali, eu fui dormir com o meu pé lá no inferno. Meu Deus, não tem chance para mim. Na manhã do dia seguinte, nós voltamos. E eu comecei a ler de novo de onde nós paramos e a gente descobriu no capítulo 22 que existia um novo céu e uma nova terra. E aquilo eu falei, opa, eu não tô de toda perdida, né? Tem uma chance para mim. E aí eu fui lá com a vizinha, porque terminei de ler o livro, mas não dizia lá o que tinha que fazer. No final não estava escrito, agora você convida Jesus para entrar no seu coração. Aí eu fui lá com a vizinha, tá, eu li, vou pro inferno. E agora, o que eu faço para ir para um novo céu e nova terra? E aí foi quando ela me levou para a igreja. E eu estou contando isso porque é o confronto que a palavra faz te mostrando, né? E vendo assim, mostrando, olha, essa forma de agir está errada, essa forma de agir aqui também não é o que eu tenho para você. E aí o Senhor vai ministrando no nosso coração. E aí, de todas as disciplinas espirituais, que são 12 disciplinas, pelo menos as mais comuns, existem duas que quase são esquecidas e é sobre elas que o Espírito Santo me trouxe para a gente conversar. Agora que a gente vai começar, tá? Essa aí foi só a introdução. E a gente vai simbolizar essas duas disciplinas por dois elementos. O primeiro é a toalha e o segundo é a cruz. E a gente vai começar pela toalha. Eu vou ler o texto de Mateus, no capítulo 20, versículo 20, que diz assim:
Foi nesse momento que a mãe dos irmãos Zebedeu se aproximou, acompanhada dos dois filhos, e ajoelhou-se perante Jesus com um pedido. O que você deseja? Jesus perguntou. Ela disse: prometa que meus dois filhos tenham os lugares de maior honra em teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus respondeu: você não faz ideia do que está pedindo. Dirigindo-se a Tiago e João, perguntou: vocês são capazes de beber do cálice que eu estou para beber? Sem dúvida, disseram eles. Por que não? Jesus disse: pensem nisto. Vocês beberão do meu cálice, mas quanto aos lugares de honra, isso já não é comigo. O meu Pai cuidará disso. Os outros 10 ouviram a conversa e ficaram indignados com Tiago e João. Então, Jesus os reuniu para consertar a situação. Ele disse: vocês já devem ter notado como o poder sobe à cabeça dos governantes deste mundo, que logo se tornam tiranos. Vocês não devem agir assim. Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Quem quiser ser o primeiro deve se tornar escravo. E o que é o que o Filho do Homem faz? Ele veio para servir, não para ser servido, e para dar a própria vida para salvar muita gente. Nesse texto, a gente vê duas vezes ele falar aqui no final servo e depois ele fala escravo. E eu gosto muito de ir para o original grego, porque aí é que a gente percebe que existem diferenças. Quando ele diz para ser o maior deve ser servo, esse servo é diaconos, de onde vem a palavra diaconia, que são diáconos que a gente tem na igreja, ou seja, é o garçom, é aquela pessoa que está para servir a mesa. Quando ele vai para quem quiser ser o primeiro deve se tornar escravo, nesse escravo aí, o grego é doulos, que significa o escravo mesmo, aquele que pertence a alguém, aquele que foi comprado e que tem que obedecer o seu chefe. Então ele está dizendo, olha só a progressão, se você quiser ser grande, você tem que ser como um garçom. Um servo. Se você quiser ser o primeiro, se você quiser estar no topo, você deve agir como um escravo, ou seja, aquele que não tem direitos próprios, aquele que vive para cumprir a vontade do outro. E aí a gente vê que quando Jesus vai lá para João, aí eu vou pegar aqui o texto de João capítulo 13, ele mostra na prática que é que ele estava falando ali na teoria. Em João capítulo 13, agora eu vou ler na versão revista e corrigida, um texto que todas nós conhecemos, que diz assim, João 13, versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com uma toalha com que estava cingido. O versículo 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vocês me chamam mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. A gente leu dois textos, Mateus capítulo 20 e João capítulo 13. São textos distintos, mas eles estão correlacionados porque eles têm duas semelhanças. A primeira semelhança deles é que em ambas as situações eles estão discutindo quem é o maior. Lá no texto de Mateus, eu acho até um texto meio engraçado, porque imagina a mãe. Eu não sei, parece que ela é meio sem noção. Salomé chega lá com Jesus e diz o seguinte: eu vou ver se eu arranjo aqui alguma coisa para os meus filhos, né? Porque a gente tem que lembrar que quando
está tendo uma visão de reino físico, reino político, porque essa era a expectativa que os discípulos tinham, de que o reino dele ia se instalar naquele momento, ia sair o Império Romano e Jesus ia ser o rei. Então, quando ela fala isso, ela meio que está pedindo assim, ó, quando o senhor estiver lá no poder, né, o senhor lembra dos meus pimpões aqui. O senhor coloca um como primeiro-ministro, o senhor coloca o outro como chefe da Casa Civil, e tá. E aí a gente vê no decorrer do texto que os discípulos, os outros 10, ficam indignados. Como assim? Como assim? Quer dizer, eles estão lá querendo garantir a vaga deles e a gente? Porque entre nós tem que ter um maior. Por que eles estão se achando os maiores? A discussão ali começou porque ninguém queria que eles fossem os maiores, porque cada um queria cuidar do seu próprio interesse. Então, quando a gente vai lá para João, a gente leu o momento da ceia, e João não fala o que aconteceu antes, mas no Evangelho de Jesus escrito por Lucas, Lucas vem contando aí. Ficou mudo. Agora tá me ouvindo? Agora voltou. É que veio uma mensagem acho, do Ah, próprio isso. Instagram. Então, quando a gente vai para o texto de Lucas e ele diz assim, ó, o que estava acontecendo antes daquela ceia, antes de Jesus lavar os pés dos discípulos, eles estavam discutindo sobre quem seria o maior. Então, a gente tem Mateus 20 e João 13, onde antes de cada situação, antes de Jesus falar e antes de Jesus mostrar com uma ação o que era servir, a gente vê que eles estavam lá discutindo quem que vai ser o maior, quem que vai ser maior. Essa é a primeira semelhança. E a segunda semelhança é que tanto em um quanto em outro texto, Jesus traz a mesma resposta. Você quer saber quem é o maior? É aquele que serve. E aí é quando ele traz o serviço. Ele não apenas fala, mas ele mostra que ele viera para servir. Ele vem e dá o exemplo. Porque quando o pessoal vinha da rua, eles vinham com os pés empoeirados, vinha com o sapato sujo, vinha com a sandália suja. E aquela função de lavar os pés, ela era do escravo. E ela era uma função tão baixa, mas assim, de um status tão baixo, que o escravo judeu não fazia aquilo. Era uma função específica para o escravo estrangeiro. E aí Jesus vem e diz assim: ah, é assim? Então vou mostrar como é que faz. Tira a roupa dele, pega a toalha, põe na cintura e vai lavando os pés de um por um. Ele mostra pelo exemplo o lugar de servo que executa o serviço. E eu gosto quando ele traz no versículo 17: se você sabe essas coisas, bem-aventurado você é se você fizer. Se você fizer a mesma coisa que eu estou fazendo, feliz você é, bem-aventurado você é. A grandeza e a verdadeira felicidade no reino de Deus não vem do acúmulo de conhecimento ou de títulos, mas do ato contínuo e voluntário de servir ao próximo, de ser garçom do próximo, de ser diácono ao próximo. E de servir ao próximo, eu coloquei aqui 4 coisas. Primeiro, que nesses textos a gente vê que Jesus, ele redefine o que é grandeza. O fato do maior servir não elimina a autoridade, porque Jesus os serviu, lavou os pés, e ele não deixou de ser Senhor e Mestre. A segunda coisa, a toalha acaba com a ordem de importância, porque o mundo pergunta: quem é que aparece? Quem é que manda? Quem é que vai receber honra? Aí Jesus vem e faz outra pergunta: quem é que está servindo? Outra lição que Jesus nos ensina com essa questão ele nos ensina que existe o serviço verdadeiro, que é diferente do serviço farisaico. Isso é muito interessante, porque o serviço verdadeiro, o serviço que a gente faz quando a gente serve de todo o coração, a gente não está esperando aplauso, a gente não está esperando palco, a gente faz aquilo de uma forma natural, como um estilo de vida. E a gente olha para os fariseus e vê que para eles não, tudo para eles era ponto
pompas e circunstâncias, né? Tudo para eles era glamour. Eles queriam que as pessoas vissem como eles oravam, como eles davam dízimo da hortelã, como é que eles faziam as coisas de forma pública. Eles queriam, de fato, um aplauso, o aplauso das pessoas. E aí eu coloquei aqui uma coisa que me chamou a atenção, que é dentro da igreja é um bom lugar para saber se a sua disposição de servir, ela é uma disposição que está sendo feita de coração para o Senhor ou se ela é farisaica. Porque onde que está o seu coração quando você realiza a obra? Se você quer o púlpito com a pregação, se você quer estar no grupo de louvor, quer estar nesses lugares, justamente porque lá todo mundo vê, os holofotes estão ali, e assim você vai ser reconhecido e aplaudido, opa, será que então esse serviço está sendo mesmo de coração ou farisaico? Porque tem coisas na igreja que elas são, a gente chama de atividades invisíveis. Essas ninguém vê. Quando você vai ver antes do culto se o banheiro está em ordem, ou se depois do culto você vai preparar ali, servir o café ou arrumar as cadeiras, isso ninguém vê, mas também é servir. Então, ou seja, onde que está o nosso coração quando a gente faz a obra? E por último, o aprendizado precioso aqui, ser servo, estar a serviço do outro produz humildade. É curioso que ninguém fala assim, eu sou muito humilde, falo isso com muito orgulho no coração. Não, não teria sentido uma pessoa se orgulhar de ser humilde, mas humildade, ela é justamente o fruto que nasce a partir do momento que você serve ao próximo. E eu coloco uma pergunta hoje para a gente aqui, que é: onde está a sua toalha? Como você vai ser servo do seu próximo no dia a dia? Às vezes a gente pensa muito assim em coisas grandiosas para fazer, mas a gente não tem assim um dia grandioso, né? A gente mesmo aqui, gente normal como a gente, vive o ordinário. Então, como que no ordinário, no dia a dia, é que nós temos essa oportunidade de estar servindo? E aí eu coloquei algumas coisas assim como exemplo, porque são situações que destroem o nosso orgulho. E eu gosto muito da prática, sabe, do dia a dia. Aí eu enumerei aqui algumas situações para ver se a gente se situa no nosso dia a dia de como é que eu estou servindo. Porque às vezes a gente pensa muito assim, em servir a Deus, aí você pensa às vezes na igreja. Eu sirvo a Deus na minha igreja. Lá na sua igreja você faz serviço voluntário, né? Você faz um trabalho voluntário, né? Cada um na sua função. Mas servir no dia a dia, servir ao próximo, vamos trazer aqui para o que a gente faz de segunda a sábado, né? Não somente lá no domingo. E aí eu coloquei assim, ó. Nós podemos usar a toalha quando nós fazemos o serviço da cortesia comum. No dia a dia, parece que é só questão de educação, mas não é. Quando você sai e abre a porta e segura para uma pessoa passar, ou quando você dá bom dia para o motorista do ônibus, ou quando você cumprimenta o faxineiro lá na empresa que você trabalha e chama ele pelo nome, você está dizendo para essas pessoas assim: eu não me sinto mais importante que você. A gente está aqui, eu estou aqui para te servir. Então, essas coisas assim, essa cortesia do dia a dia é servir. Uma outra forma de servir, nós podemos usar a toalha quando nós fazemos o serviço de guardar a reputação alheia. Você está numa mesa ali, conversando entre amigos, pode ser um restaurante ou na sua casa, e alguém resolve ter a péssima ideia de comentar acerca da vida de uma outra pessoa que nem está ali. Aí é a hora que, para você servir a este próximo que está ausente, você muda o rumo da prosa e corta a oportunidade de alguém ser maledicente. Isso é estar servindo. Outra coisa aqui, nós podemos usar a toalha quando nós fazemos o serviço de ouvir, porque a gente gosta muito de falar. A gente gosta muito de falar. A gente tem também até a necessidade de ter uma resposta pronta. Você me conta um problema, eu já estou aqui pensando, meu Deus, eu não estou nem ouvindo direito, eu estou pensando em que resposta que eu vou dar para a Valéria, porque ela está me contando uma situação, eu preciso dar uma palavra para ela. E às vezes não. Às vezes não necessariamente você precisa. Às vezes você precisa simplesmente ouvir com atenção, fazer com que aquele momento seja o mais importante, e aí o seu telefone não tem nenhuma importância, nenhuma urgência naquele momento. O importante é você estar ouvindo. E também não interromper, dizendo assim: comigo também foi assim, isso aconteceu comigo também. E aí puxa a bola para si.
E isso está bem relacionado com o exemplo que eu coloquei aqui. Ó. Nós podemos usar a toalha quando nós fazemos o serviço da hospitalidade. Quando foi a última vez que você convidou uma pessoa para almoçar com você, uma pessoa que almoçaria sozinha? Quando foi que você ofereceu um copo de água para um entregador que apareceu na sua porta? Quando foi que você acolheu um amigo para passar, fazer um pernoite na sua casa, mesmo sabendo que aquilo ia dar um certo trabalho? E eu relaciono que hospitalidade com ouvir, eles estão bem próximos, porque às vezes a gente faz muito ensaio para ser hospitaleiro. Sabe quando a pessoa diz assim, não dá para vir ainda aqui na minha casa, eu queria chamar as irmãs, mas não dá para chamar, porque os meus copos, eles são tudo desparcerizados, sabe? As minhas xícaras não combinam com o pires, eu não tenho 6 pratos, eu não tenho uma toalha de linho branca feita por virgens freiras lá da sei lá de onde, sabe? Então parece que coloca muito obstáculo. Quando o que importa quando você senta à mesa é justamente a comunhão, é o ouvir, esse ouvir aqui de forma atenta. Então, uma xícara, seja ela tendo par ou não, ela continua servindo um café ou um chá. Um prato, independente dele ter ou não ter par, ele vai continuar servindo uma fatia de pão ou uma fatia de bolo, porque o que importa ali é ser hospitaleiro, é receber o outro e servi-lo com os ouvidos, servi-lo com uma palavra, servi-lo com proporcionando comunhão com aquela pessoa. E nós podemos usar a toalha quando nós fazemos o serviço de ser servido. E eu acho isso ótimo, porque você ter a humildade de receber a ajuda do outro, sem ter orgulho ou autossuficiência, é você deixar fazer o orgulho e a autossuficiência falarem mais baixo. Eu aprendi isso ano passado numa gripe. Eu estava gripada entre um analgésico e a cama e 1 litro de água. Eu estava ali só espirrando por todos os poros. E uma irmã me mandou uma mensagem dizendo assim: eu quero levar uma sopa para você, me dá o seu endereço? Aí eu pensei, meu Deus do céu, eu moro na Zona Norte. Essa mulher mora na Zona Sul. Ela quer atravessar a cidade inteira para me trazer uma sopa. Aí eu lembrei do serviço e falei assim: pode trazer, irmã. Tava uma chuva e a irmã veio, parou o carro na frente de casa, não quis nem que ela descesse, até porque eu estava gripada. Peguei o pote, ela me trouxe um pote de sopa de frango e me trouxe uma garrafa de xarope da vovó. Eu precisava da sopa? Não. Eu precisava do xarope? Não. Mas se eu não permitisse que ela trouxesse isso, eu estaria bloqueando a possibilidade dela de me servir. E aí que o serviço é o caminho para a humildade. E se eu não permito que ela me sirva, eu estou impedindo ela de se tornar humilde. Eu não posso fazer isso. E aí que às vezes a gente diz, às vezes a pessoa oferece alguma coisa para a gente, posso fazer tal coisa? Não, não precisa se incomodar. Eu fui fazer uma visita para um casal do grupo pequeno na semana retrasada e a irmã me deu um pacote de chá. E aí ela disse que aquele chá ia ser ótimo para insônia. E meu marido tem problema com insônia. Aí ela me deu o pacote de chá. E aí fiz o chá, realmente, assim, ele derruba leão. Derrubou meu marido e todos os amigos dele, que ele já saiu divulgando o chá, todo mundo saiu derrubado pelo chá. E aí o chá acabou, e aí ele disse assim, olha, eu fui lá no mercado que a irmã disse que tem o chá e não tem o chá. E aí eu falei assim, peraí que a gente vai descobrir. Aí eu mandei mensagem para ela de manhã cedinho, disse assim, irmã, o mercado, onde que a irmã comprou esse chá? Aí ela me devolveu uma mensagem assim: meu amor, ela me chama de meu amor. Meu amor, não se preocupe, eu tô indo comprar o chá para você agora. E eu, volta aqui, irmã. Eu só queria saber o nome do supermercado. Aí ela já voltou, coisa assim de minutos, ela voltou já com a foto. Comprei 2 pacotes de chá para você. Passa aqui no meu prédio, pega que já está à disposição. Eu falei, senhor, tudo que eu queria era o nome do mercado. Então, ou seja, eu poderia dizer para ela assim, irmã, não se preocupe, não compre chá. Não. E realmente não precisava comprar o chá, a gente estava aqui disposto a isso. Mas esse ato de servir, de demonstrar amor, mostra a humildade que está sendo trabalhada no coração dela. E a gente tem que deixar. E por último, nós fazemos o serviço de compartilhar a palavra da vida. Você lê a palavra de manhã e aquele texto
fala assim, você lembra de uma pessoa que você sabe que está passando por uma situação. Quando você compartilha a palavra, mandando esse versículo, ou mandando uma mensagem de amor para essa pessoa ali no WhatsApp, você está servindo, porque você está compartilhando da palavra da vida com aquela pessoa. E aquilo vai edificá-la, aquilo vai fortalecê-la. Então, ou seja, a toalha, ela está nas nossas mãos. E agora eu quero que a gente, com essa toalha nas mãos, eu quero que a gente volte os nossos olhos para a cruz. Porque a cruz, primeiro, ninguém consegue pegar a toalha para lavar os pés de alguém se antes não tiver passado pela cruz da submissão. Porque para servir nas pequenas coisas, você precisa matar o seu orgulho. E a segunda disciplina que eu queria compartilhar com as irmãs é a disciplina da submissão. A gente não, por muito tempo, houve uma grande distorção acerca do que é submissão. Aproveitou-se disso, que é uma coisa bênção, de uma forma muito errada. E aí, antes que todo mundo comece a sair da live porque está pensando assim, não, eu não quero aprender sobre isso, deixa eu explicar primeiro o que não é submissão, para que depois a gente vá ali no texto da Bíblia e veja o que Jesus fala sobre isso, ou o que Jesus mostra sobre isso. Então, o que não é submissão? Submissão não é passividade ou capacismo, ou seja, tornar-se capacho de outra pessoa. Por quê? Porque é um erro achar que submeter-se significa aceitar qualquer tipo de injustiça, humilhação ou agressão calado, sem reagir. Não é isso. A submissão não é perda da identidade. Não significa que você vai anular a sua opinião, você vai anular a sua inteligência ou seu senso crítico para concordar cegamente com o seu líder, ou com o seu marido, ou com aquele grupo. Porque Deus não chama a gente para uma lavagem cerebral. Deus não chama isso, Deus nos tornou pessoas inteligentes. Submissão é decidir de forma consciente e inteligente o abrir mão do direito de fazer as coisas do meu jeito. Porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente acha que é do nosso jeito que as coisas funcionam. A gente quer ser o quê? Rainha da verdade, a gente quer ser a dona da verdade. Achar que assim, se não for do meu jeito não vai funcionar, não vai dar certo, nada vai... Não é assim. E é na submissão que a gente aprende que, não é assim. Submissão não é eterna e sem limites, porque a submissão às autoridades humanas, sejam nossos líderes religiosos, sejam nossos governantes ou os nossos maridos, ela não é absoluta e incondicional. Vamos lembrar de Atos 5:29. Quando ser submisso, ela vem debaixo de uma ordem que fere a palavra de Deus ou fere a moral dos princípios bíblicos, a gente tem que lembrar do que foi que o apóstolo disse. Ele disse, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A submissão não é um sentimento ou uma emoção que a pessoa escolhe quando ela quer ser, dependendo do humor dela. Ela acontece justamente quando você não sente vontade de ceder, mas você cede por amor a Cristo e também por respeito ao seu próximo. E por último, a submissão não é uma ferramenta de controle. Efésios 2:21 diz, sujeitem-se uns aos outros. Eu me submeto a Valéria se submete a mim. Aqui nessa mesa não tem o maioral. Aqui nós estamos 31 pessoas. Não existe um que é mais importante que o outro aqui nessa mesa, porque no reino de Deus a submissão é mútua, ela serve para que eu aprenda a ceder e não para que eu force o outro a se curvar diante de mim. E agora a gente vai para o exemplo, que é um texto lindo, de Filipenses, capítulo 2, e eu vou ler na mensagem, dizendo assim, no versículo 5, tentem pensar como Cristo, Jesus pensava. Mesmo em condições de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição de modo algum. Quando a sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso, permaneceu humano. Foi a sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas ele viveu uma vida abnegada e obediente.
tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem por meio do louvor que Ele é o Senhor de todos, para a gloriosa honra de Deus Pai. Esse é o melhor dos exemplos que a gente tem de submissão, porque Jesus encarnou não deixando de ser homem, não deixando de ser Deus, mas ele é Deus. E ele assim estava em igualdade com Deus, mas ele se despôs disso para vir até aqui para enfrentar uma morte de cruz, a mais humilhante de todas. E por quem, Senhor? Por mim. Eu mesmo olho para mim e diria assim, eu não faria isso por mim. É, e esse amor que nos constrange é justamente o que faz aceitar o plano do Pai e vir até aqui. Então, a submissão é isso, é abrir mão do direito de fazer sempre a própria vontade, é valorizar o outro. E aí, eu gosto dessa prática, porque a gente vai conseguir mostrar aqui como praticar. Mas o que eu quero ressaltar é que quando o Espírito Santo produz em nós essa disciplina, ela começa a aparecer em situações muito comuns da nossa vida. Então, eu vou dar em 3 áreas. A primeira delas é dentro da família. A submissão mútua na família desconstrói o autoritarismo e o egoísmo de querer tudo do próprio jeito. Então, quando eu casada, abro mão de um plano meu de lazer, de passeio, porque o meu marido diz, a gente pode adiar isso, porque nesse momento eu estou muito cansada, ou nesse momento eu preciso trabalhar, aí você concorda sem fazer cara feia, sem ficar chateada, sem achar que é um favor, porque você já entendeu que a submissão é justamente valorizar o outro. Quando você abre mão do direito de escolher um filme que toda a família vai assistir, ou de escolher o destino das férias, ou então de escolher o restaurante que a família vai sair, assim, isso também é mostrar que os outros também têm uma opinião de valor. Quando você tem um filho pequeno que quer ficar falando e desabafando, porque ele é uma criança, ele precisa pôr para fora, e você entende que é mais importante ouvi-lo do que pegar o celular para fazer alguma coisa e dar real atenção, você está mostrando que o sujeitem-se uns aos outros. Eu entendi que eu estou aqui, eu não sou mais importante do que ele. E por isso eu vou parar e eu vou ouvi-lo. No trabalho e na carreira. No ambiente profissional, a competição ela é uma regra. Então, quando você fala em submissão, você está indo no contrafluxo. E aí, se você é um chefe ou um gerente, e você decide que até a opinião do estagiário, daquele que é seu subalterno, ele teve uma ideia, e essa ideia ela é valorosa. Ela, puxa, é uma boa ideia, ela foi mais valiosa do que a minha técnica. E você diz assim, eu vou acatar. Eu não vou só me encher só porque eu sou o chefe e vou dispensá-lo. Eu entendi que é submissão. Quando eu permito que um colega de equipe receba todo o crédito e os elogios por um projeto que a gente fez em conjunto, mesmo crucificando o meu desejo de receber os aplausos da diretoria, eu entendi o que é me sujeitar um ao outro. Quando eu sigo os protocolos da empresa e respeito as lideranças de forma honesta, mesmo quando eu discordo da metodologia, ou eu acho que fazendo do meu jeito ia ser mais rápido, eu entendi o que é submissão. E por último, na igreja. Vamos ver na igreja o que acontece quando a gente entende o que é submissão na nossa comunidade de fé. A submissão mútua cura a vaidade espiritual e protege a comunidade, tanto das divisões quanto das fofocas. Porque quando eu tenho isso é muito sério. Quando eu tenho a humildade de ouvir o meu irmão, que em amor veio me falar: olha, eu estou vendo que você está falhando nisso aqui. Eu estou vendo que você está errado nisso aqui. Quando eu recebo em amor, ao invés de ficar me justificando ou ficar combatendo isso, eu entendi o que é ser submisso. E aí ter essa humildade de falar: você está certo. Porque é amor, é em amor.
quando você aceita servir fora da sua área de destaque. Isso é curioso, porque digamos que você seja uma pregadora de sucesso, ou você é do grupo de louvor, e de repente você aceita que você sai dessa função e percebe que o que está sendo necessário ali é limpar as cadeiras depois do culto. Ou então oferecer um café. Você sai da sua função, digamos assim, e você vai servir naquilo que de fato está sendo a necessidade. Você está entendendo o que é ser submisso. E por último, quando você respeita os ritmos dos outros. Isso é muito importante, porque nem todo mundo está no mesmo nível de maturidade. Então, quando eu respeito e eu desço um pouco para fazer com que os meus irmãos entendam, e quando eu respeito as diferenças teológicas, eu não sei em que igreja você se congrega, mas é bem possível que nós tenhamos alguns entendimentos teológicos que sejam divergentes sobre vários aspectos que a Bíblia não é tão clara. Mas quando eu te respeito porque você entende diferente, eu estou sendo submissa a você. Isso é o respeito, isso é a cortesia. E eu queria falar uma coisa que me mexeu muito comigo. Ele diz, quando eu digo o seguinte, a toalha que estava na sua mão aí, na minha, ela aponta para a cruz. A cruz, ela explica essa toalha. Quem não aprende a servir, não vai aprender a se submeter. E quem não aprende a se submeter, nunca vai ser parecido com Cristo. Então, o que eu quero deixar assim, de reflexão para nós hoje, depois de ter visto o que é o serviço e o que é a submissão, é em que área Deus está pedindo que eu pegue a toalha e em que área Deus está pedindo que eu tome a cruz. O reino de Deus, ele não forma pessoas importantes. O reino de Deus forma pessoas parecidas com Cristo. Cristo vestiu a toalha, Cristo carregou a cruz e Cristo nos chamou para segui-lo. Amém? Amém. Que palavra maravilhosa. Pastora Karina até colocou aí, onde está a sua toalha? Você foi falando aí, Alessandra, e eu fui vendo, né, como é que a gente trata o outro quando não tem ninguém vendo. Quando a gente trata aquela pessoa que a gente imagina ou que julgam ser inferior, ser mais humilde, né, que não é humilde. Às vezes é que não tem tanto recurso igual nós temos, às vezes. E aí, como é que você trata? E a Bíblia fala que é para fazer para o outro aquilo que a gente gostaria, né? Que fosse feito para nós, que é para tratar o outro. E quando é, né? Como é a minha forma de tratar? Como é que eu falo quando não está à mesa? Nossa, mãe, essa palavra veio mesmo de confronto, né? Como que é a Valéria quando ninguém está vendo? Como é a Valéria por trás das câmeras? Como é a Valéria, né? Quando trata, igual você falou, olha, dá água para alguém que veio fazer uma entrega. Você está fazendo entrega o dia todo? Você está medindo a luz da água? Você aceita uma água? Quem é a Valéria? Será que como eu estou tratando? Isso mexeu com a gente, mexe com a gente, né? O que diria Jesus de nós? É muito sério isso, porque ele nos sonda. Ele sabe, né, o que está no nosso coração. A palavra veio realmente do coração de Deus para as nossas vidas. O Adair costuma dizer, meu esposo costuma dizer que aquele que fica falando, não, porque eu sou humilde, ele já perdeu a humildade. Porque as pessoas têm que ver em você essa humildade. Você tem que transpirar, não é você ficar falando aos quatro cantos. Eu sou muito humilde porque eu faço isso e você já perdeu, né? Aquele que fica querendo os aplausos, né? A recompensa do homem. Como que eu vou reagir quando não reconhecem o valor que eu acho que eu tenho? Se eu ficar esperando muito do outro, e se eu tiver muito aqui, pronto, Jesus vai falar assim, não, a recompensa já foi dada. Ela já conquistou ali o que queria.
né? A evangelista Eliane, minha amiga, uma pregadora também da palavra de Deus. Inclusive, pastora Karina, pode convidá-la para pregar, porque é mulher de Deus. Está falando aí que foi uma bênção, pastora Karina, perguntando como estamos tratando o outro. E às vezes tem diferença, né? Como é que eu trato aquele que eu acho que pode me dar alguma vantagem, que pode me dar algum status, que pode me colocar numa posição tal, e aquele que a gente olha e aparentemente não tem nada para nos oferecer. E às vezes o que vai vir dessa pessoa é muito mais do que eu possa imaginar. Que às vezes vai vir um cuidado na oração, vai vir um zelo, vai vir uma sopinha, né? Porque se você ganhou essa sopa do outro lado da cidade, é porque, talvez sem perceber, você plantou isso na vida dela. Esse amor, esse carinho, né? E nos fez refletir muito. Que tarde gostosa, que café prazeroso. O tempo E, passou tão Valéria, rápido. então, eu gostaria de indicar esse livro aqui, chama-se Celebrando a Disciplina, do Richard Foster. Ele fala sobre as 12 disciplinas. Nós usamos esse livro no ano passado no grupo pequeno e foi uma descoberta para mim, porque ele fala, ele divide em 3 áreas as disciplinas. Então, as disciplinas interiores, que é a meditação na palavra, a oração, o jejum e o estudo. As exteriores, a simplicidade, que dava assim outro muito assunto, como ser simples, né? A solitude, submissão e o serviço. E depois essas disciplinas comunitárias, aquelas que a gente faz em comunidade, que é a confissão. A gente não fala sobre isso, a gente relaciona muito confissão, por talvez termos sido católicas, eu fui católica, a confissão, o padre, o confessionário, e a gente esquece do que Tiago nos disse, do confessar os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. E aí ele traz aqui a disciplina da confissão, a adoração, a orientação e a celebração. Então, assim, é um livro muito interessante para quem quiser aprender sobre esse assunto. E eu não queria que você deixasse de eu esquecer de vender meu peixe, tá? Seu microfone, eu acho que ele está desligado, eu não estou ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Esse, porque eu tinha desligado o microfone. Olha só, claro, você vai ter todo acesso aqui para poder divulgar, porque é um peixão grande, você tem que ficar atento aí que vai valer a pena. Mas olha só, deixa eu te fazer uma proposta. Tem como depois você colocar nos stories a capa desse livro, porque às vezes muita gente não anotou, e aí pode me marcar, eu vou repostar, porque aí todo mundo que está aqui na live vai ter acesso a esse livro, né? Ou então, se você tiver como alguém colocar aqui, a gente salva também, mas aí se salvar é só para quem estiver aqui ao vivo, né? Mas se você depois puder bater uma foto, que aí eu vou colocar nos stories também, e aí, gente, nós vamos fazer essa corrente aí do bem, que a gente vai divulgando, vai marcando, marca essa live, marca o nome do livro, marca o nome da doutora Alessandra Gama, para quê? Para que isso vai aumentando e mais pessoas vão tendo acesso a essa palavra maravilhosa. Olha só, então aí venda esse peixe grande, porque eu já fiquei assim, com vontade. A pastora Karina também está aqui, e eu falo que esse grupo é maravilhoso. Então, assim, o que é bom a gente tem que divulgar, porque a internet está cheia de coisa ruim, tá? Tem muita coisa que não presta, mas tem muita coisa boa. Às vezes a gente aqui não divulga tanto como deveria. Então, querida, fala dos seus projetos aí. Vou falar do meu peixe. No mês de maio, eu trouxe um devocional no YouTube, que ele foi do dia 1º até o dia 30 de maio, e o nome dele é 30 Dias com Deus. E durante 30 dias, às 7 horas da manhã, saía o vídeo com um tema específico. E no dia 30, em maio, nós fizemos 30 dias tratando das áreas da nossa vida como mulher, tratando da família, nossa vida com Deus, serviço. Foi assim, foi muito abençoador, sabe? Centenas de mulheres que puderam participar, assistiram os vídeos e foi um retorno muito bom.
E aí, agora no mês de junho, o Senhor começou a trazer no meu coração um novo tempo de devocional, e a gente vai começar agora no sábado. 1º a 30 de agosto vai ser a segunda temporada de 30 dias com Deus, e dessa vez a gente vem com o tema Mulheres Comuns, um Deus Extraordinário. A gente vai ver 30 mulheres da Bíblia e tudo que Deus fez na vida dessas mulheres. Então, estou convidando, aí eu vou deixar nos comentários o meu endereço lá no YouTube. É só procurar pelo nome inteiro, Alessandra Gama Marques, ou A Reflexão de Hoje. Eu vou deixar nos comentários, depois fica fixo, né? Porque é algo que tem sido bênção para as irmãs, e eu tenho sido edificada quando eu fazer a gravação, ela acaba sendo um desafio, porque a gente assiste, eu começo a estudar, e aí quando eu começo a gravar, e aí fica sempre assim, nossa, esse negócio não tá bom, aí não tá bom, mas aí vai, aí não tá bom, não tô sentindo unção, tô sentindo que parece que hoje o Espírito Santo não veio. Aí depois, quando eu vou editar, eu digo, meu Deus, mas falei isso, foi? E eu digo, Senhor, tu tava lá e usou, porque eu nem lembro de ter falado isso. Então, eu tô convidando, porque eu sei que foi bênção para muitas irmãs, então eu gostaria de estar chamando as irmãs para estar participando desse devocional. Eles são vídeos curtos, de 10 a 15 minutos, então, se 7 horas da manhã, ou qualquer outro, fica gravado, qualquer outro momento do dia, você puder sentar e meditar naquela palavra, eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar no seu coração. É isso, obrigada. Olha só, então, deixa eu anotar aqui, ó. A revelação A de hoje. reflexão, A não é revelação, reflexão, não. não, a reflexão de hoje. Porque eu li errado aqui. A reflexão de hoje. Tá aqui o arroba. Olha só, Alessandra, nasce umas coisas no nosso coração que às vezes a gente não consegue entender. Se alguém perguntar, você fala, não sei de onde saiu, foi do próprio Deus o nosso coração. Eu falei aí no início, né, que passamos dos 1.000 inscritos no YouTube. Eu estava me recordando que há 4 anos, né, quando a gente começou a fazer as lives, começamos a fazer em maio. Quando foi em julho, eu fui em São José dos Campos ficar com a minha irmã, e ela perguntou por que não colocar no YouTube. E a gente não se vê, né? Mas uma coisa minha, o que eu vou colocar? A gente começa meio que se diminuindo. Mas a gente não pode se diminuir nesse caso, porque não é nosso, não é sobre nós, é sobre o que Deus quer fazer através de nós. E aí, você falando isso, eu lembro que eu fiquei assim, para eu poder fazer live no YouTube, eu tinha que ter 50 pessoas. Eu tinha 10, foi crescendo devagarzinho. Infelizmente, queridos, não se assustem com o que eu vou dizer. São mais pessoas de fora que às vezes vão lá, que curte, que compartilha, do que pessoas que conhecem, que te conhecem, que conhecem o seu trabalho. Mas o fato é que Deus vai soprando os nomes. Como é que eu cheguei aqui na irmã Alessandra? É por Deus, são conexões que Deus faz. Então a gente tem que falar, olha, eu estou sentindo aqui, vou fazer. E aí conseguimos bater 50. Depois eu lembro que quando eu cheguei aos 100 foi uma alegria muito grande. E tudo isso, quando, né, a gente vai aumentando, a gente entende que não é sobre a gente. E eu ficava com vergonha de falar, segue lá o canal. Eu ficava com vergonha. Mas depois eu entendi isso, que não era sobre mim. Quanto mais pessoas acessando o canal, são mais vidas transformadas. E olha, a gente não tem noção, porque aqui no Instagram vai ficando para baixo, né, as nossas postagens. No YouTube não, ele é muito atemporal. Então, você que está do outro lado aí, eu quero falar para você também que tem um desejo, tem um sonho, tem coisa boa para postar. Ah, mas eu não faço live, mas eu sei que falar que Jesus é bom. Grava a câmera e vai lá e fala, Jesus é bom, ele tem a solução para você, porque Deus encaminha para essa frase, essa reflexão chegar em quem precisa. E eu tenho muitos testemunhos para contar, mas dois estão me vindo à mente. Por quê? Tem uma pessoa, uma querida, que estava com tudo pronto para dar fim à sua vida. E ela já tinha escrito uma carta com quem ia ficar os filhos. Na época não era o esposo, só morava junto, como é que ele ia fazer, como é que ia dividir. E aí uma prima encaminhou a live para ela.
Por isso que quando a gente fala, manda live, isso aqui não é para mérito nosso não, gente. Que a gente vai fazer de qualquer jeito. Tendo 10, tendo 50, tendo 1000, a gente vai fazer. E Deus conhece o nosso coração. Mas é muito sério quando a gente fala isso. E essa live chegou até essa pessoa. E eu posso até dizer o nome dela aqui, ela já contou esse testemunho para a glória do Senhor. E ela teve a sua vida mudada. Ela teve a sua vida transformada. Eles se casaram. Ele não aceitava Cristo. Ela era desviada. Hoje ele é um obreiro na casa do Senhor. Glória a Jesus. Ela está grávida de uma menininha. Ela passa por muita dificuldade, mas Deus tem sustentado, tem dado graça. E ela tem conseguido vencer os desafios. Tem 2 filhos autistas, não é fácil, mas Deus tem sustentado. Eu louvo a Deus. E no outro dia, um sábado, que não é dia de eu fazer live, é o dia que eu estava descansando, meu esposo estava para uma reunião, meus filhos tinham saído, meu filho solteiro tinha saído, eu estava sozinha, aquele momento que você dá conta de tudo, senta e coloca as pernas para cima para descansar um pouquinho. Eu estava nesse momento. E Deus falou para mim, abre uma live. E eu disse, eu vou abrir live nada, que coisa. Agora eu dei para ouvir vozes. Abre uma live. E eu falei, Senhor, vou abrir live para quê? Nem estou a fim de falar, eu estava cansada. Não tinha convidado, não tinha marcado com ninguém. E aquilo ficou no meu coração. E eu abri uma live. E uma menina que estava em Portugal, que parece que Portugal ou Bélgica, mas me ama de verdade. O Senhor abre uma live agora para aparecer para mim. Essa menina chegou, ficou um tempo com a gente, hoje eu não sei mais, mas naquele dia ela foi abençoada. Amém. E eu fui muito sincera. Falei, gente, eu abri essa live, nós vamos bater papo aqui? Porque eu não sei, eu não programei nada, e eu não tenho nada, então Deus mandou eu abrir. Então vamos fazer o seguinte, vamos conversando? Para ver o que ia dar. De repente, a Karina, da Fundamentadas na Palavra, entrou na live e ela falou assim, Deus aqueceu meu coração com uma reflexão, mas eu estou sem bateria direito, então, mas eu queria participar. Ela escreveu. Eu falei, opa, é agora, chamei ela. E eu chamo, não foi nenhuma palavra que eu ministrei, não. Foi uma palavra que a Karina, que eu nunca vi pessoalmente. Karina Chagas. Hoje ela não está aqui. E Deus usou a Karina para falar com essa moça que entrou lá da Europa. E foi respondendo tintim por tintim dos questionamentos dela. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que tem mulheres aqui, homens, que vão ouvir depois, que Deus tem aquecido algo dentro do coração. Mas a gente vai para comparação, a gente vai, né, se comparando, e a gente não compara com pessoas que estão no nosso nível começando, não. A gente compara com quem já tem muito seguidor, com quem tem dinheiro para comprar equipamento. A gente vai, assim, se comparando com essas pessoas. E aí, a gente deixa de fazer. E às vezes, o que a pessoa do outro lado quer ouvir é só assim, eu te amo. Jesus mandou eu vir aqui dizer que ele te ama. E ele tem algo para fazer através da sua vida. Só isso. E às vezes a gente deixa de fazer. Porque a gente realmente... Eu tenho mania de fazer histórias e postar. Porque se eu for ficar olhando, eu olho o defeito, eu vejo o defeito em um monte de coisa. Né? Então, é muito sério. Isso. Às vezes tem alguém precisando de uma palavra que está guardada aí na vida de muitas pessoas. Eu fiquei feliz porque Deus vai fazendo essas conexões, eu chego a ficar emocionada. Porque o que eu estou dizendo aqui é muito sério. Tem pessoas que, às vezes, perto de você, quer boicotar o seu trabalho. Mas não se importe com isso. Eu sei por que eu estou falando isso. Né, pastora Karina? Mas o que a gente tem que fazer é continuar. É continuar plantando a semente. É Deus que dá o crescimento. Talvez você vai plantar uma sementinha, agora você vai achar que não está dando fruto. Mas fique tranquilo. Se cair em terra boa,
Porque às vezes você tem semente boa. A terra que não é. Pode ser no meio do espinho, das pedras, mas aquele coração que abrir para ouvir a palavra como foi hoje, né? O fato de servir não diminui a sua autoridade. Eu anotei isso aqui. Então, sirva. Como é que Deus quer que você sirva? Talvez seja lá, fisicamente, na igreja. Me desculpem, não estou pregando em cima da palavra da irmã Alessandra, mas eu precisava dar esse testemunho aqui. Não tenho esse hábito. Mas como que você pode servir? Talvez a forma de você servir é mandando essa live, porque às vezes você não tem coragem de falar. Tem coisas que você precisa falar, mas você sabe que se vier de você, a pessoa não vai acreditar, né? Não vai dar o crédito, não vai aceitar. Então Deus trouxe aqui a Alessandra. Olha a humildade, doutora Alessandra, mas ela falou, eu sou a Alessandra. É a Alessandra, a serva do Senhor, que veio hoje com esse banquete. E esse banquete, talvez a forma de você fazer o mesmo é mandando para alguém, é mandando para as pessoas, sabe? Falando isso aqui, olha, a reflexão de hoje é no YouTube. É no YouTube, não é isso, Alessandra? Segue lá, gente. Não vai te diminuir nada, pelo contrário, vai agregar. Vai agregar. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Já estou seguindo, já vou seguir agora a reflexão de hoje. Vamos bater o martelo, manda para alguém, fala, olha, vai começar um projeto novo, tem esse nome, manda o link, gente, não deixa a pessoa procurar, não. Se você achou o link, você mesmo já manda o link, fala, olha, aperta aí, clica aí, sabe, vai aí, e você vai ver que vidas vão ser transformadas. Amém. Então é isso, Alessandra, me perdoe essa falação, mas eu precisava falar porque a gente precisa, sabe, espalhar o bem. Ah, eu queria tanto fazer mais, eu queria. E às vezes o que está na nossa mão, a gente não faz. Será que queria mesmo? Então é o momento. O que a Alessandra vai ganhar com isso? Nada. Gente, o que eu ganhei alcançando 1.000 seguidores? Nada financeiramente? Nada. Mas é realização. Olha, mais vidas chegando. Sabe? Foi uma meta que eu lancei para mim. E o que a Alessandra vai ganhar com mais pessoas? Ela vai ganhar satisfação. Poxa, mais pessoas sendo abençoadas. E isso nos motiva. A gente não pode falar que não. Isso nos motiva muito. Sabe? Esse desejo de continuar. O desejo de estar buscando mais. E é isso. Alessandra, muito obrigada. Amém. Foi do céu essa palavra. Olha, me manda o link. Gente, é muito fácil o link. Eu tenho certeza que ela vai mandar para todo mundo. Olha, o meu WhatsApp está aqui. Está o link do meu WhatsApp. Pode me pedir. E aqui em cima, ó, uma pausa para um café. Aqui em cima tem uma setinha. Aperta aí, gente. Aperta. Pode apertar. Não sai da live. Aperta aí. Vai ter o nome da doutora Alessandra Gama. Alessandra Gama, advogada. Aperta aí. Começa a seguir ela. E aí você manda para ela, né? Você manda para ela, fala, me manda o link. E aí ela vai enviar para você. E aí o que você vai fazer? Pegar e, ó, mandar de novo para outra pessoa. Nós vamos reproduzir. Reproduzir. Pastora Karina está falando que está aqui comigo toda quarta-feira. E com isso, gente, com isso, a pastora Karina tem me indicado pessoas, eu tenho podido indicar pessoas, porque a gente, ó, se une, a gente não compete. A gente se une. E a gente, quando se une, fica mais fortalecidos. Amém. Eu só falar que Ana Márcia falou que não consegue encontrar. Ó, vai lá em cima. Deixa eu explicar para vocês. Gente, por que eu tenho que explicar passo a passo? Porque eu também não sabia mexer com nada. Aqui em cima, tá vendo? Uma pausa para um café, onde está escrito ao vivo. Ao vivo. Clica ali. Vê se é assim que tá. Alguém faça aí para ver se dá certo. Uma pausa para um café. O meu aqui tem uma setinha. Se você clicar ali, vai aparecer o nome das pessoas que estão na live. E aí vai aparecer o nome da Alessandra. Deixa eu até ver aqui no meu como é que tá, para falar para vocês. alessandragama.adv. Vai aparecer aí para você. Aí você aperta ali. Se você apertar ali, você vai estar seguindo a doutora Alessandra. Seguiu a doutora Alessandra, você vai... Aqui, ó. Vou colocar até aqui no arroba dela. Ó. Pronto, gente, está aqui no fixado. Olha aí. Eu fixei o comentário.
Alessandra Gama. Você pode ir aqui. Ó, a Alessandra Cardoso, deixa eu te falar, o link aqui no Instagram não pega o link do YouTube. Não pega. Ela não pega, ela mandou assim, mas se você clicar aí, não vai ter como. Mas se você clicar aqui, ó, Alessandra Gama, onde está no fixado, você vai para o Instagram dela e aí vai achar, tá bom? Ou então pode entrar em contato comigo que eu vou mandar para vocês, né? A reflexão de hoje. Pronto, já falei muito, mas eu precisava falar. Então, Alessandra, muito obrigada. Que Deus continue te Amém. abençoando, te dando esse entendimento. Amém. Você tem uma didática muito boa, que nos fez entender a palavra, né? Você passeou pela Bíblia, nos fez entender e foi muito válido. Muito obrigada. Ai, amém. Eu que agradeço, Valéria. Foi um prazer de verdade. Eu gosto tanto de compartilhar, de ensinar. Eu às vezes compartilho com a pastora Karina que eu não ministro palavra como as irmãs que vão lá no Chamadas à Guerra, né? Eu não tenho aquela desenvoltura e tudo mais. Para mim tem que ser tudo assim, ponto um, ponto dois, ponto três, porque a pastora Alessandra uma vez explicou para mim, né? É que eu sou visual, né? Então, se você vir um vídeo meu no YouTube, eu coloco o versículo do lado para a pessoa. Ponto um, ponto dois, porque na minha cabeça, se todo mundo aprende assim, eu sei que são várias formas de aprendizado, mas o que importa é que o Senhor fale. Às vezes a gente não consegue captar tudo de uma palavra, né? Mas às vezes uma frase só fica e isso pode mudar a nossa vida. Graças a Deus. Obrigada, obrigada mesmo pela oportunidade e eu espero que eu possa ser útil a você. Vai, mais vezes, vai ser um prazer. Olha só, a Ana Márcia falou que já está te seguindo aqui no Instagram, não está conseguindo lá no YouTube. No YouTube também é muito facinho, gente. É só você colocar tudo junto, tudo minúsculo lá no YouTube. A reflexão de hoje, né? Ou Então às vezes você pelo nome eu acho até mais fácil, Alessandra Gama Marques, que aí só vai ter eu com minha cara assim, aí a pessoa já acha rápido. ótimo, Alessandra Gama Marques. Gente, é facinho. E também, se qualquer coisinha, pode procurar a gente aqui que a gente manda. Alessandra, mais uma vez, obrigada. Gratidão por esse tempo precioso. Eu falo que tempo é uma das coisas mais valiosas que a gente pode dar para o outro. Né? Tempo vale ouro. E você veio aí no seu tempo, nos trouxe esse momento de grande reflexão. E agora eu quero te pedir para que você ore por nós, né? Aqui tem vários pedidos, aqueles pedidos também que a pessoa está fazendo aí, não deu tempo de enviar, mas que Deus sonda, conhece e nos despedisse em paz. Amém. Então vamos orar. Meu Pai querido, obrigada pelo banquete, obrigada pela sua presença, obrigada, Espírito Santo, por ter trazido ao nosso coração que estava escancarado para ti a tua revelação. Nós queremos ser como Jesus. Nós queremos ser como Jesus, meu Pai. Nós queremos ser submissas, nós queremos ser servas. Nós somos escravas do Senhor, escravas libertas que ficamos por amor. Meu Pai, obrigada. Obrigada pelo sacrifício da cruz. Sabemos que foi a tua submissão, Jesus. Submissão, meu Pai. E nós queremos aprender contigo, nós queremos pegar a toalha, nós queremos olhar para a cruz, nós queremos nos submeter, meu Pai. Transforma na nossa vida, coloca em nós essa transformação, porque nós não podemos fazer isso de nós mesmos. Nós não merecemos nada, meu Pai. Nós não podemos fazer isso como se fosse uma cartilha de beabá. Nós queremos ver a tua transformação na nossa vida, na nossa forma de viver, na nossa mente. Então, renova a nossa mente, colocando a tua palavra, o que o Senhor pensa, os teus princípios. Faz isso na nossa vida, nos torna mulheres segundo o teu coração, meu Senhor. E que em nome de Jesus, cada irmã que apresentou uma necessidade, aqui através de um pedido de cura, um pedido de libertação, um pedido de conversão por um familiar ou por um amigo, que o Senhor esteja vendo cada um desses pedidos, que o Senhor esteja atendendo a cada um deles, que no teu tempo todas possamos glorificar o teu nome pelas respostas que o Senhor tem dado.
Meu Pai, em nome de Jesus, sustenta cada uma dessas mulheres com a tua palavra, sustenta-as na fé. Traz, meu Deus, todos os dias o pão nosso de cada dia. Que o Senhor as alimente, que elas aprendam contigo, aprendam de ti. Abençoa o ministério, meu Deus, que o Senhor colocou nas mãos da missionária Valéria. Que o Senhor esteja fazendo com que todo esse projeto, meu Deus, se expanda além fronteiras, que ela chegue em lugares que ela nem imaginou, que muitas vidas sejam alcançadas pelo Senhor através da vida dela. Que ela esteja, Pai, na missão que é fazer discípulos, meu Deus, por todo o mundo. Em nome de Jesus, vai capacitando cada dia, vai capacitando cada uma de nós, meu Deus, e que nós compreendamos o nosso papel nessa sociedade, que é glorificar o teu nome através das nossas vidas, com todas as habilidades, dons e talentos que o Senhor colocou em nós. Que cada uma de nós, onde estivermos, sejamos usadas para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Alessandra, beijo no seu coração. Foi uma honra, um A honra prazer. foi minha. E já vou estar seguindo a reflexão de hoje lá, em nome de Obrigada. Jesus. Obrigada. Deus abençoe, minhas irmãs. Amém. Queridos, olha só, eu quero lembrá-los que semana que vem o convidado vai ser de honra, vai ser o meu amor, meu namorado há 33 anos. Vamos estar completando 31 anos de casado e vou fazer uma live especial com ele. Então, eu quero deixar aqui aberto para vocês escreverem algum comentário, alguma pergunta, alguma curiosidade. Eu quero aguardar vocês com muito carinho, quarta-feira que vem, 3 horas da tarde, na live, dia 5 de agosto, dia do aniversário de casamento meu e do Adair. E aí vocês vão participando conosco. Nós vamos fazer uma live interativa. Então eu conto com você. Um beijo no seu coração. Paz do Senhor. Amém.